E dentro do corpo de Cristo também é assim. Deus é o nosso Pai Celestial. E nós precisamos aprender com Deus o que Ele quer de nós para a sua família e assim seguirmos os passos dele, seguirmos os mandamentos de Deus para a glória do Senhor. E um dos mandamentos dele é o perdão. Ele nos deu o exemplo do perdão. O próprio Senhor Jesus Cristo, quando estava sendo crucificado, ele pediu perdão por aqueles que estavam crucificando ele. Então nós temos mais do que exemplos para seguir com relação ao perdão. Será que temos consciência do que o Senhor fez por nós? Da profundidade do seu perdão? Paulo descreve como é a natureza humana e como todos necessitam da graça de Deus. Vamos observar um texto, irmão, em Romanos, capítulo 3, verso 10 em diante. Às vezes, nós não nos dedicamos tanto a Deus porque não entendemos bem ainda, bem claramente. Não estou dizendo que a pessoa não é crente, né? Mas a pessoa é crente, entregou a vida dela a Cristo, é um crente verdadeiro, mas não compreendeu ainda a profundidade do perdão de Deus, o que Deus fez em nossa vida. Aceitou Jesus, tal, é frequente na igreja, tem a convicção da sua salvação, mas falta aí uma consagração. Por que falta essa consagração? Porque não compreendeu na realidade a profundidade do perdão de Deus em nossas vidas. E às vezes é porque não entendeu quem ele realmente era sem Cristo. E aí nós precisamos relembrar sempre disso. O versículo 10 diz, como está escrito, não há justo nenhum sequer. Então nós não somos bonzinhos a ponto de agradar a Deus e merecer de Deus alguma coisa. Ah, eu sou bom, eu mereço a salvação de Deus. Não merecemos. Não há justo. Nenhum sequer. E ele diz, não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram. E quando ele diz todos, ele está querendo dizer quantos? Não tem outra interpretação para essa palavra. São todos os seres humanos. Todos os seres humanos se extraviaram. A uma se fizeram inúteis. Não há quem entenda, não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Quando ele fala esse trecho aqui, né? Todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis. Eu lembro daquela ditado popular antigo que diz assim, rapaz, juntando isso aí tudinho dá um, né? Juntando todos os seres humanos, não dá para fazer um que agrade a Deus. Todos os seres humanos, porque todos se extraviaram. E a uma, juntar tudinho, eles são inúteis diante de Deus. Então nós, seres humanos, somos inúteis diante de Deus. Nós não merecemos nenhum bem de Deus. Nós não merecemos nenhum presente de Deus. E essa é a realidade do ser humano sem Cristo. Sem Cristo. Lembre que em Cristo Deus nos perdoa. Mas sem Cristo nós somos assim. Inúteis, não prestamos para nada. Nós não temos nenhuma serventia diante de Deus. Então para que Deus vai nos receber no céu? Se a gente não serve para nada. Você vai querer algo inútil dentro da sua casa? Ela vai te dar, rapaz, vou te dar um negócio aqui. Serve para quê? Para nada, é inútil. Tu vai querer? Vamos jogar isso no mato, né? Deus é assim também. Se eu sou inútil, para que Deus vai me querer no céu? Irmão, e como é que eu faço para ser útil a Deus? Entregue sua vida a Cristo. Quando você entrega a sua vida ao Senhor Jesus Cristo, agora você passa a ser útil para Deus. Porque Deus vai lhe usar na obra dele. Então nós precisamos entender essa realidade. Quem nós éramos antes de entregar nossa vida a Cristo, está aqui. Então nós temos uma dívida muito grande com Deus, né? Ele nos deu a salvação. E aí nós precisamos nos dedicar a Ele, nos consagrar a Ele a cada dia, para glorificar o nome dEle. Não mais para alcançar a salvação, porque a salvação é dada por Cristo, né? Por meio de Cristo. Mas nós precisamos agradar a Deus por gratidão ao que Ele fez por nós, para que Ele assim seja exaltado em nossas vidas. Versículo 13 diz, a garganta deles, né, dos seres humanos, é sepulcro aberto, com a língua urdem engano, veneno de víbora está nos seus lábios. A boca eles a têm cheia de maldição e de amargura. São seus pés velozes para derramar sangue. Nos seus caminhos há destruição e miséria. Desconheceram o caminho da paz. Observe a desgraça do ser humano, né? O ser humano no seu natural, a sua natureza adâmica, né, pecadora, olha o que ele é capaz de fazer. É amargura, é miséria, é maldição, é derramar sangue, destruição. É assim.
longe dos caminhos da paz, nem conhece os caminhos da paz. O ser humano sem Deus, ele é dessa forma. E nós, às vezes, nós já crentes, estou dizendo agora os crentes, mexer conosco mesmo. Nós, às vezes, relaxamos na nossa vida espiritual, porque às vezes nós pensamos assim, não, mas eu nunca matei e nunca roubei, né? Entreguei minha vida a Jesus, então não era uma pessoa tão mal assim, né? Então não preciso mudar tanto. Cuidado, viu, irmãos? Cuidado com esse pensamento. Porque é um pensamento que o inimigo pode trazer em nossas mentes para a gente não se dedicar tanto a Deus, viver uma vida cristã aí relaxada. E nós temos que vigiar e orar, porque senão o inimigo vai nos derrubar. Porque quando é que o inimigo vai parar de nos tentar, né? Ele diz que nós temos que resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Aí como é que eu resisto ao diabo se eu não leio a Bíblia, eu não oro, não congrego, não busco a Deus? Como é que eu vou resistir ao diabo dessa forma? Então, para eu resistir ao diabo, eu tenho que ter comunhão com Deus e comunhão com o povo de Deus. Ah, não, mas hoje tem a internet, né? Eu vou ser crente em casa. Cuidado. Cuidado. Não estou dizendo que não tem material bom na internet. Mas você tem que saber filtrar e você precisa do corpo de Cristo. Tem como você cortar um membro e deixar solto? Sozinho, isolado. Ele vai morrer. Entendeu? Então precisa congregar. Até porque é um mandamento do Senhor. Hebreus 10 e 25. Não deixemos de congregar-nos. Ele está mandando. Não deixemos de congregar-nos. Como é costume de alguns. Então a gente não pode deixar de ir à congregação. Não pode deixar de ir à igreja. Não, porque, rapaz, tem uns estudos na internet muito bom. Graças a Deus por isso, né? E tem material bom na internet. Mas a gente não pode abandonar a nossa congregação. Não pode abandonar a igreja. É onde nós estamos aqui, ó, cara a cara com os irmãos, aprendendo uns com os outros, crescendo juntos, aprendendo com as dificuldades dos outros, os outros aprendendo com as nossas dificuldades. E a gente, no dia a dia, conhecendo a realidade de cada um, nós vamos crescendo juntos. Não podemos crescer sozinhos. Nós precisamos uns dos outros. Então, para nos consagrarmos a Deus, precisamos realmente, né, da Bíblia, da oração e da congregação. Para descrever algumas características do perdão de Deus para conosco, né, vamos observar aqui alguns pontos. Deus, ele não se lembra mais de nossos pecados confessados. Jeremias 31 e 34. Jeremias 31 e 34. Não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo, conhece ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior deles, diz o Senhor, pois perdoarei as suas iniquidades e dos seus pecados jamais me lembrarei. Isso aqui me impressiona muito. Esse poder que Deus tem de esquecer, né? Um ser que ele é onisciente, ele sabe todas as coisas que já aconteceram, que estão acontecendo e as que vão acontecer, mas ele tem o poder de deletar da mente dele os nossos pecados. Ele vai lá, seleciona e delete. Acabou. Então é incrível o que Deus faz, né? O poder dele. Então, se você pecou, confessou o pecado a Deus, pronto, Deus não lembra mais daquilo. Quem de nós consegue fazer isso? Ninguém, né? Nenhum de nós conseguimos esquecer. Nós podemos liberar o perdão. Não, eu te perdoo, tá bom. Mas a gente não esquece, né? Aí o diabo fica de vez em quando, né? Mas ó, ele fez isso contigo, né? Há 10 anos atrás. E aí a gente fica martelando na nossa mente, né? Coisas que as pessoas fizeram contra nós e aí o inimigo traz à tona para ver se a gente realmente perdoou, né? Para ver se a gente fica guardando a mágoa daquela pessoa. E a gente tem que toda vida, não, isso aí eu já perdoei, já liberei o perdão. Em nome do Senhor Jesus, e estou livre disso, né? E Deus, ele tem esse poder, né, de não lembrar dos nossos pecados. Isaías 43 e 25 diz, ó, Isaías 43 e 25. Eu mesmo sou o que apago as tuas transgressões por amor de mim, e dos teus pecados não me lembro. Deus, ele não se lembra dos pecados que foram confessados. E observe, irmãos, por que nós precisamos de Jesus a todo instante?
Porque ele diz, eu sou o que apago as tuas transgressões por amor de mim. Por amor dele mesmo, de Deus. Por quê? Porque ele disse, se nós pedirmos alguma coisa a Deus segundo a vontade dele, em nome de Jesus ele nos ouve. Então, se eu peço perdão dos meus pecados em nome de Jesus, ele vai perdoar. Por quê? Porque ele ama ele mesmo também. Além de ele nos amar, ele ama ele mesmo. Então ele perdoa, apaga as nossas transgressões por amor dele. Se nós seguirmos o passo, né, o passo a passo. Não é eu dizer, eu vou fazer essas penitências para que Deus me perdoe. Mas espera aí, ele vai te perdoar, mas não vai trazer nenhuma glória para ele. Por que as penitências não perdoam o pecado? Por isso, não traz glória para Deus. A glória é minha. Se a penitência pagasse pecado, a glória seria minha. Então, se não tem glória para Deus, nada feito. Nós não vivemos para a nossa glória. Nós devemos viver para a glória de Deus. Deus vem ao nosso encontro em nosso estado de dívida, né? Nós, enquanto ainda pecadores, o texto Romanos 5 e 8, se não me falha a memória, fala sobre isso. Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Então nós não tínhamos nos convertido a Deus ainda e Jesus já se entregou por nós. Isso é a maior prova de amor. Esse é um dos versículos que eu gosto muito, que mostra realmente Deus provando o amor dele por nós. Como é que Deus provou o amor dele por nós? Enviando Jesus para morrer por nós, antes de nós nos convertermos a ele. Ele já pagou a dívida logo antes. Deus perdoa-nos por causa do seu amor, a ponto de doar-se por nós. Foi o que ele se entregou por nós, né? Deus pagou alto preço para possibilitar o restabelecimento de nossa relação com ele. Se Deus não tivesse pagado esse alto preço, né, se feito carne e vindo a esse mundo morrer por nós, nós não poderíamos nos relacionar com Deus. Nós não teríamos como se voltar para Deus. Por que, irmãos, que nós não poderíamos nos voltar para Deus? Lembram de algum texto que fala sobre isso? As perguntas difíceis, né? Um texto que prova que nós não podemos nos aproximar de Deus sozinhos. Isaías 59, 2, né? Exatamente. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. Então, quem nos afasta de Deus, quem nos separa de Deus, são os nossos pecados. Ou seja, nós mesmos nos afastamos de Deus. Não é Deus que se afasta de nós. Então, nós precisamos de Jesus para traspassar essa barreira que o pecado cria entre nós e Deus. Porque o que nos separa dele são as nossas iniquidades, são os nossos pecados. E aí Jesus quebra essa barreira. Por quê? Porque ele é o único mediador entre Deus e os homens. Deus também nos dá condições por meio da obra do Espírito Santo para restaurar a nossa amizade com ele, né? Quando nós cremos no Senhor Jesus Cristo, o que acontece conosco? Nós somos selados. Qual o texto? Efésios 1. E nós estamos na escola, né? Para aprender. Aí aqui são os testes, a avaliação, né? Efésios 1 e 13, né? Em quem também vós, depois que ouvistes, a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa, o qual, o Espírito Santo, é o penhor, ou seja, a garantia da nossa herança, até o resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Então, quando você crê no Senhor Jesus Cristo, você é selado com o Espírito Santo. É como uma carta, né? E passa o selo e é endereçada ao destinatário. Quem vai abrir a carta? Só o destinatário lá. Então, quando cremos no Senhor Jesus Cristo, Deus nos sela com o Espírito Santo e envia para Ele mesmo, para a eternidade. Quem pode desviar desse caminho, assim, no sentido de, a carta não vai chegar lá? Ninguém, porque quem mandou foi Deus. Ninguém tem poder de tirar das mãos dele essa carta, certo? E ele é a garantia, é o penhor. Penhor é garantia. Significa garantia da nossa herança. A herança é o quê? A vida eterna.
Qual é a herança de Deus para os seus filhos? É a salvação. Então, quando se crê no Senhor Jesus, você é selado com o Espírito Santo, e aí você pode ter essa... É dessa forma que Deus nos dá condições, né, para exercitarmos a palavra de Deus, colocarmos em prática, né, o perdão, o amor cristão e outras características do cristão. Segundo ponto, a disciplina de abandonar a dor na cruz, né, que precisamos aprender também. A disciplina de abandonar a dor na cruz, né? Entrega ao Senhor. Ah, mas fulano tal me ofendeu, fez isso, aquilo, outro e tal, tudo bem, entrega a Deus, Deus cuida das coisas. Nós temos que liberar o perdão e deixar Deus trabalhar na nossa vida e na vida da pessoa que nos ofendeu. Então, entrega a Deus. Existem falhas de conduta que, devido à natureza e formação de cada pessoa, podem causar profundo dano na alma. Exemplos: vítimas de traição, de violência física, né? Seja agressão, abuso sexual ou outras coisas, e difamação, necessitam de grande determinação para exercitar o perdão, né? Então, tem algumas dores que são causadas, né, por ofensas que fizeram contra nós, ou que nós fazemos com os outros, que são pesadas. E algumas delas muito difíceis de perdoar. Por quê? Porque também são muito difíceis de esquecer, né? Porque causaram feridas muito grandes, muito profundas. Mas Deus nos ensina a perdoar tudo, certo? Temos que liberar esse perdão e trabalhar contra a nossa velha natureza. Mesmo que o inimigo fique dizendo: não, mas foi muito profundo, isso foi muito pesado, você não pode perdoar. Pode. Se Deus perdoou todas as nossas ofensas, vocês viram o que foi que nós fizemos de bom lá em Romanos 3? Nada, somos inúteis, nos traviamos, queria derramar sangue, coisas perversas, pensamentos iníquos, terríveis, e Deus nos perdoou. Alguns só no pensamento, outros na prática, né? Você vê que Davi foi um homem sanguinário, né? Não pôde nem construir o templo, porque ele disse que era um homem de sangue, mas Deus perdoou os pecados dele. Pagou o preço pelos pecados cometidos. Mas Deus perdoou. Ele chegou a ser chamado homem segundo o coração de Deus. Então, independente do pecado que nós tenhamos cometido, Deus pode perdoar. Ele é rico em perdoar. Então, nós também temos que aprender com o exemplo dele. A obra do Senhor na cruz oferece recursos suficientes para os que sofrem. Primeiro, aprender com Jesus o que é perdoar. Quando ele estava lá na cruz, como eu já mencionei, ele pediu perdão por aqueles que estavam crucificando ele. Então, aí um grande exemplo, né? No momento em que estão praticando a injustiça conosco, nós já podemos liberar o perdão, mesmo antes da pessoa se arrepender. Nós não podemos, irmãos, esperar. Vou dar exemplo, né? Alguém me ofendeu, aí eu guardo aquela mágoa e não libero o perdão. Eu vou esperar, no dia que ela vier me pedir perdão, aí eu perdoo. Cuidado, porque se você ficar guardando essa mágoa por todo esse tempo, você não sabe quando a pessoa vai vir lhe pedir perdão, sabe? Você não sabe. Pode demorar um mês, um ano, 10 anos. Aí se você ficar guardando aquela mágoa, aquilo vai te corroendo por dentro. Pode virar um câncer espiritual, né? E aí te matar, ou seja, matar a sua vida espiritual. Então, alguém te ofendeu, não espera ele vir pedir perdão. Libera logo o perdão. Senhor, tira da minha mente, né? Faz eu esquecer o máximo possível e eu já liberei o perdão. Limpa meu coração e vida que segue. Quando a pessoa vier lhe pedir perdão um dia, você diz: não, já lhe perdoei, né? É muito melhor. Limpa o coração e viva a vida com Deus, certo? Tem pessoas que querem muito uma coisa, não alcançam e se revoltam contra Deus. Mas Deus não tem culpa não, certo? Deus só quer o melhor para nós. Nós é que às vezes não estamos buscando realmente o melhor para nós. Porque nem tudo que eu quero é melhor para mim. Porque eu não sei do futuro, mas Deus sabe. Então, se eu pedir algo a Deus e Deus disse não, agradeça a Deus. Porque Ele está nos moldando, né? Aprender a ser mais obediente a Ele. Segundo lugar, nós precisamos entender que para praticar a ordem de Jesus, de perdoar os nossos devedores, o primeiro passo a ser tomado é ir à cruz. Ou seja, crer no Senhor Jesus Cristo e entregar tudo nas mãos dEle. Lança sobre Ele toda a nossa ansiedade, e Ele tem cuidado de nós. Qualquer ansiedade que eu tenha, se eu ficar, mas fulano tal me ofendeu, como é que pode, eu não consigo e tal, lança sobre Ele. Não viva ansioso, angustiado por alguma coisa.
lança nas mãos de Deus, lá aos pés da cruz, e Jesus vai cuidar. Ele sabe como limpar o nosso coração. Então precisamos entregar a Ele. Também precisamos reconhecer que na cruz o Espírito de Deus pode tratar a nossa alma e ungí-la. O Espírito Santo, que eu mostrei aqui, que nós recebemos quando cremos no Senhor Jesus Cristo, Ele pode lavar a nossa alma. Agora há uma nova natureza dentro do crente. Quando você entrega a sua vida a Cristo, você recebe uma nova natureza. Porque quem está em Cristo é... Qual o texto? Estamos na prova, a prova. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17, né? E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Então, se você entregou sua vida a Cristo, você agora é uma pessoa nova. Algo vai mudar na sua vida. Não estou dizendo que vai mudar tudo, porque infelizmente, para nossa tristeza, nós somos pecadores ainda. Então, a gente não consegue mudar tudo. Mas nós somos uma nova criatura e temos que buscar essa mudança a cada dia, mudança para melhor. Então, aquele espírito, né, às vezes orgulhoso, rancoroso que nós tínhamos, temos que lançar fora. Nós não somos mais aquela mesma pessoa de outrora, nós somos agora uma nova criatura. Temos o Espírito Santo de Deus habitando dentro de nós. Como é que você sabe, irmão? Eu não sei da vida dos outros, né? Agora, a Bíblia diz que quando eu creio em Cristo, eu recebo o Espírito Santo. Então, se você creu em Cristo, você também recebeu o Espírito Santo. Então, você tem uma nova criatura dentro de você. E olha que esse Espírito Santo não é um Espírito qualquer, é o Espírito de Deus, que está dentro de você. Será que esse Espírito ele não tem poder para mudar a sua vida? Lógico que tem. Agora, depende de nós alimentar esse Espírito. Nosso grande problema é que às vezes a gente mata o Espírito de Deus, porque a gente não alimenta, né? A gente não lê a Bíblia, não ora, não congrega, não busca a Deus, não busca se envolver na obra do Senhor, que, para quem não sabe, é uma das atitudes que nos ajuda muito em nos manter no caminho do Senhor, é se envolver em algum ministério da igreja. Isso nos ajuda demais, porque a gente cria um compromisso com Deus. Que, olha, eu tenho que fazer isso, porque agora eu estou envolvido no ministério da igreja, que eu tenho que exercer esse trabalho. Então isso nos ajuda a nos manter de pé, né? A estar ali perseverando e nos trancos e barrancos, as tentações, a dificuldade da vida, e a gente, não, eu tenho um compromisso com Deus, eu tenho um compromisso com Deus. Então isso nos ajuda muito. Além da leitura, da oração, da congregação, uma das atitudes importantes, das decisões importantes, é se envolver em algum ministério da igreja. Isso vai nos ajudar muito em permanecer fiel a Deus, diante de todas as lutas que nós temos no dia a dia, né? Então, esse Espírito Santo está dentro de nós e nós precisamos alimentar ele a cada dia, para que ele possa realmente lavar a nossa alma, né? Tratar a nossa alma, cuidar da nossa alma e assim a gente ser uma pessoa bondosa, amorosa e perdoadora, que é o que Deus quer também. Irmãos, é um mandamento muito difícil de cumprir, né? O perdão é muito difícil, porque o ser humano é muito orgulhoso. Eu já compartilhei com os irmãos aqui um estudo sobre as barreiras que nos impedem de chegar a Deus, né? E a maior delas, que eu entendo até hoje, é o orgulho, certo? O orgulho. Porque nós muitas vezes não queremos nos humilhar e achar que existe alguém melhor do que nós. Você observa nos argumentos que nós temos no dia a dia, né? É na escola, é na faculdade, é no trabalho. Nós sempre queremos mostrar para as pessoas que nós é quem estamos certos. E isso pode não ser, né? Mas pode ser um indício de um orgulho muito grande, que a gente sempre quer mostrar para os outros que a gente está certo. E a gente vai até o fim na discussão. E aí é onde às vezes tem um grande problema. Ao invés de você influenciar as pessoas, você acaba criando um cisma. E será que é um bom testemunho mesmo fazer isso? Você sempre levar uma discussão até o fim, querendo provar que você está certo? Será que isso não é orgulho?
Então a gente deve refletir, né? Se a minha motivação não é o orgulho, mostrar para o outro que eu sou mais capaz, que eu sou o melhor, tudo bem. Mas se for, cuidado, né? Tem que rever as nossas discussões, o que nós estamos sempre levando adiante. Uma das coisas que eu sempre oriento a igreja, muito cuidado com as motivações. Muito cuidado com as motivações. Porque nós podemos fazer até a coisa certa, mas com motivações erradas. Se eu, por exemplo, for ajudar os pobres, distribuindo cesta básica para os pobres, visitando os hospitais, né, dando assistência às pessoas, né, dando dinheiro para as pessoas, isso é algo bom? É ótimo, né? Mas se a motivação é trazer glória para mim, para que eu seja reconhecido como uma pessoa bondosa na sociedade, que eu sou uma pessoa importante, para quando as pessoas, quando me verem, rapaz, o fulano de tal ali, ó, pensa no cabra, gente boa, né? Ajuda os pobres. Se essa for a minha motivação, está certo? Entenderam? É assim que funciona a vida. A vida nós temos que entendê-la com motivações corretas. Se eu não agir com motivações certas, eu posso me dar muito mal diante de Deus. Porque a minha vida não deve ser para a minha glória, deve ser para a glória de Deus. Então, se eu faço algo bom com motivação errada, Deus não vai receber isso. Eu preciso ter as motivações certas para a glória de Deus, para exaltar o nome dEle, para que Ele seja exaltado, né? E não nós. Em quarto lugar, nós precisamos crer que Ele, né, Deus, o Senhor Jesus Cristo, né, tomou sobre si as nossas enfermidades. Só ali pode haver plena liberdade. Podemos substituir a acusação pelo exercício de amar e abrir mão do direito, dar a dívida como quitada. É isso que nós devemos aprender com o Senhor Jesus Cristo, né? Ele tomou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades, os nossos pecados, né? Falando no sentido espiritual, não é que Jesus é um curandeiro, não. Ele não veio para isso, ele veio para salvar. Então ele tomou sobre si as nossas enfermidades espirituais, ou seja, os nossos pecados, os nossos problemas espirituais. E ele fez isso. Nós temos que tomar esse exemplo também. Se alguém nos ofendeu, então vamos deixar de acusar os outros, só estar acusando, não, porque fez isso, aquilo outro. Procurar o culpado sempre, é uma mania grande do ser humano, né? Sempre procurar o culpado. Não, mas a culpa não foi minha. Não importa. Libera o perdão, vive em paz. Porque o que a Bíblia diz é que no que depender de vós, tende paz com todos. Então, não é eu estar, aconteceu um problema, não, vamos descobrir quem foi o culpado, que é para martirizar a pessoa até que ela morra. Não. Libera o perdão e vive em paz. Entendeu? Libera o perdão e vive em paz. Às vezes a gente precisa descobrir quem é o culpado realmente para dar a punição, mas libera o perdão e vive em paz. A gente faz isso frequentemente na escola, né? Quando tem algum problema lá, e a gente vai lá e pega o depoimento dos indivíduos envolvidos, né? Resolve, descobre quem foi o culpado, dá as punições e perdoa e fica tudo resolvido. Vive em paz. Todo dia a gente vê isso na escola praticamente, né? É um problema ou outro, é com os alunos, é com os pais e tal, mas fica tudo resolvido. Não vamos guardar a mágoa do aluno por isso, ou a mágoa de um pai por isso ou aquilo, não. Perdoa e vive em paz. É isso que o Senhor nos ensina. No que depender de vós, tende paz com todos. Então, para viver em paz, eu preciso o quê? Não ofender, em primeiro lugar. E se ofender? Me arrepender, pedir perdão. Para viver em paz, não é? E se alguém me ofendeu? O que é que eu tenho que fazer para viver em paz? Perdoar. Acabou. E aí a vida se torna muito mais simples. Muito mais simples. Nós podemos, irmãos, simplificar a nossa vida. Nós é que dificultamos muitas coisas. Nós dificultamos muito. Porque a gente não quer perdoar, a gente quer sempre estar certo na história, a gente quer sempre acusar os outros, nunca assumir nenhuma culpa. E a gente vai dificultando as coisas. Dificulta até o relacionamento com as pessoas. Ninguém quer estar perto de uma pessoa orgulhosa. De uma pessoa que quer sempre ser melhor do que os outros. Ninguém quer estar perto de uma pessoa assim. De alguém arrogante. As pessoas querem estar próximo de pessoas que são amorosas, que são pacíficas, que resolvem problemas. As pessoas querem estar perto de pessoas assim, porque elas se sentem mais seguras e pode contar com a ajuda daquela pessoa. E nós, crentes, devemos ser assim.
que nós temos que brilhar a luz do Senhor Jesus Cristo. Então nós temos que ser solucionadores de problemas. Nós temos que ser pacificadores. Se aconteceu alguma coisa, venha pedir nosso conselho, pede sabedoria a Deus para pacificar, para trazer a paz e não aumentar o problema. Como o mundo sem Deus, quando acontece um problema, diz o quê? Ah, descer besta, ou seja, chuta o balde mesmo e desmantela tudo, né? Não é bem assim. Nós crentes temos que trazer a paz, pacificar o mundo. É assim, para isso que nós temos que colaborar enquanto estivermos aqui. Amém? Vamos orar. Senhor, nosso Deus e Pai querido, muito obrigado, Pai, pela Tua palavra, que é viva e eficaz, tão maravilhosa, Pai, traz tantos conselhos bons para a nossa vida e precisamos a cada dia aprender como fazer a Tua vontade para a glória do Teu nome e assim abençoar as nações. Pedimos as bênçãos do Senhor pelo dia, a proteção, o cuidado do Senhor em nossas vidas. Pedimos, ó Pai, que à noite todos possamos retornar para juntos Te louvar, Te adorar e aprender de Tua santa palavra. Entregamos nossas vidas em Tuas mãos, Pai, e oramos em nome do Teu Filho amado, nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amém. Um bom dia a todos, irmãos. Deus abençoe e até a noite, se Deus quiser.